Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, né? Sou a professora Fernanda, professora de Educação Física, e vamos dar início, né, mais um conteúdo de Educação Física. Esse conteúdo, né, já referente ao quarto bimestre, certo? O nosso conteúdo da aula de hoje é dança, corpo e identidade, tá? Então, nós vamos estudar aspectos voltados à dança, né, conceitos, fazer essa relação do corpo e da identidade cultural, tá certo? Então vamos lá. Os objetivos da aula, né? Nós vamos relacionar as diversas danças a identidades das tradições regionais, né? Que tiveram origem. Conhecer os diferentes tipos de danças e sua influência histórico-social, né? A questão do surgimento, da história, da origem. Reconhecer a dança como um elemento integrante do patrimônio cultural e material de um povo, certo? Então, esses são os objetivos da nossa aula de hoje. Então, para iniciar, a gente precisa entender, né, um pouco sobre essa questão dos aspectos históricos, né, da origem, de como tudo surgiu, né? Então, a história da dança, pessoal, retrata o surgimento ainda na pré-história, né? Quando os homens eles utilizavam-se da dança para fazer determinados rituais, né? Então, eles batiam os pés no chão. Esses foram os primeiros movimentos de dança realizados, né? Ainda que de forma indireta. Então, aos poucos, foram dando mais intensidade à questão dos sons, descobrindo, né, que podiam adquirir, que podiam inserir, né, ritmos, conjugando os passos com as mãos através das palmas, certo? O surgimento das danças em grupo, ele ocorreu por meio de rituais religiosos, né, em que as pessoas elas utilizavam a dança, né, para fazer esses rituais como forma de agradecer aos deuses, né, por proteção, por sol e chuva que lhes eram enviados, tá bom? Os primeiros registros dessas danças mostram que elas surgiram no Egito, né, em torno de 2000 anos antes de Cristo, e aí, posteriormente, né, mais tarde, já perdendo o costume religioso, as danças elas aparecem na Grécia, né, e aí elas aparecem em virtude das comemorações dos Jogos Olímpicos, tá? E no Japão, né, preservou o caráter religioso das danças. E aí até hoje são feitas nas cerimônias, né, dos tempos primitivos. Então vamos lá. A origem da dança, né? A dança é uma das principais formas de comunicação do ser humano. Não, então ela se originou, né, lá no início, lá na pré-história, né, onde através das pinturas rupestres mesmo, né? Eles desenhavam as pessoas fazendo determinados movimentos lá que dava a entender que eram movimentos, eram rituais realizados na época, né? Então, a expressão corporal realizada ali é considerada uma forma de comunicação, né? Daquele povo, daquela época, tá certo? Então, a dança é uma das principais formas de comunicação, tá? A linguagem corporal, né, que é explorada através do corpo, o gesto, né, dos povos primitivos, eles vieram antes mesmo da linguagem oral, né? Então, há registro de pinturas, como eu acabei de falar, né, pinturas rupestres sobre as danças nas civilizações antigas. A dança, ela era utilizada em momentos religiosos, né, como eu falei no slide anterior, como forma de agradecer aos deuses, né? Então, eles agradeciam pela comida, pela caça, a pesca, a questão do nascimento, né? Eles faziam rituais nos funerais, né? Quando as pessoas morriam ali na época. Então, tudo isso, né? A dança era vista como um ritual, tá? A dança possuía características lúdicas, mágicas e de rituais, certo? Aí voltada também à questão do entretenimento, certo? A dança era uma das atividades fundamentais praticadas por diferentes povos. E aí, pessoal, o que é dança? A dança é uma das formas de comunicação, expressão e representação, tá certo? Do mundo em que a gente vive. Além disso, ela possibilita ali o praticante, ao dançante, reconhecer-se, né? Reconhecer de si e também explorar essa comunicação com o outro,
né? É uma forma de ser e estar no mundo, tá certo? Então, a dança, ela nada mais é do que a arte de se movimentar, né? É uma arte em movimento, que envolve o desenvolvimento de atividades artísticas, estéticas, né? Aquela questão de apreciar o belo, de situação de artístico, social, de todas as épocas em diferentes culturas, certo? Então, com essa consciência corporal, né, com a dança em si, nós somos capazes de superar o entendimento limitado de que dançar é apenas fazer uma sequência harmoniosa de movimentos, tá? Não necessariamente. A dança, pessoal, ela não é somente uma coreografia, ela é muito mais além do que isso, né? Uma forma de comunicação, uma forma de expressão, de representatividade, certo? Então, a coreografia, ela tem sim um papel importante na dança, porém, dançar é uma prática corporal que vai além disso, né? A coreografia é uma das partes da dança, né? É um dos componentes e não ela toda. Então, o movimento ou o conjunto de movimentos realizados por meio da dança é linguagem. Então, a gente pode resumir como a dança sendo linguagem, é linguagem corporal. Através do corpo, a gente comunica e representa o que a gente pensa e o que nós sentimos, tá certo? Então, a dança, portanto, pode ser entendida com base nos significados e sentidos que ela expressa, tá bom? A dança, por sua natureza, ela tá ligada às capacidades criativas e motoras do indivíduo, né? Onde aí vai envolver a questão do aspecto físico, né? Da criação. E aí ela é composta pelas relações que são estabelecidas entre o dançarino, entre o instrumento, né? O que o principal instrumento ali da dança é o quê? É o corpo, né? Que é utilizado, e a sociedade. Por meio de um processo que se desenvolve de forma consciente e a partir de diferentes elementos, tá bom? Que são existentes. Então, esse processo de interação faz com que todos vivenciem, né, uma convivência consciente da dança. Né? Todos tenham essa consciência, todos participem em suas diversas manifestações, né? A análise e a compreensão da corporeidade do contexto sociocultural. Então, a dança, ela explora muito a questão de como a gente está vivendo no período, né? Qual o momento, qual a cultura ali, né? Então, a forma de comunicar de acordo ali com o momento vivenciado também. Cada forma de dança, pessoal, abrange diferentes sentimentos, expressões e modos de comunicação, né? Cada um tem sua forma de se representar, né? De se comunicar. Algumas são essenciais na manutenção de uma tradição, né? Como, por exemplo, aqui já voltando, aqui já iniciando, né? Entrando na cultura, né? Das danças. Então, a gente tem aqui a quadrilha, né, que mantém uma tradição aí por anos. Outra carrega também sua importância de modo de expressar a sua individualidade e a sua subjetividade, como o break, né, que é o break dance, que antigamente era chamado de dança de rua, né? Então, ela é uma das principais, né, que mostra essa questão da expressão da individualidade do sujeito, né, da subjetividade, do que ele quer expressar ali no momento, tá certo? Então, a dança como tradição e forma de sociabilidade. Então, vamos entender um pouco como é que essa dança ela vai fazer com que esteja atrelada a essa forma de nos comunicarmos, né, de nos envolvermos na sociedade ali e até onde, né, vai essa tradição, essa cultura. Vamos lá. A cultura é um fenômeno histórico-social, né? Composto por um conjunto de manifestações que englobam elementos regionais, históricos e tecnológicos. Esses elementos eles são fundamentais ali para a formação da cultura, tá? Porque envolve ali a região, né? Os aspectos históricos e que mantém, né, essa constituição da cultura e os tecnológicos, né? Que são aqueles mais atuais que vão surgindo, enfim. Então, como parte da construção dos códigos sociais, o corpo ele está diretamente relacionado, né, ao que temos de mais sensível, pois com ele sentimos e nos expressamos. Então, quando a gente aborda a dança,
dentro de um elemento da cultura corporal do movimento, a gente entende ela como expressão corporal, ou seja, como linguagem. Então, essa diversidade é expressa por meio de uma imensa variedade de ritmos e danças. E aí, são definidos por segmentos regionais, étnicos e temporais, o que confere à dança um elemento essencial na composição da nossa identidade, tá bom? E aqui, ó, do siriri ao macatu, do frevo às congadas, dos tambores de crioula ao carimbó, muito do imaginário que rege as tradições populares brasileiras podem ser interpretados por meio das danças. Entretanto, as danças, elas não são estáticas, tá certo? Então, elas vão se moldando, vão se modificando com o passar do tempo, tá? Fazem parte de ciclos, de rituais que particularizam os elementos da cultura brasileira na sua construção histórica. E aí faz com que gere interpretações locais e pessoais na própria tradição dançada, tá certo? Então é importante lembrar que as danças, elas não estão ali, tem aquelas de tradições mais populares, tem aquelas mais contemporâneas, mas elas sempre estão ali em processo de modificação, né, de aperfeiçoamento. E isso depende da cultura também da época, certo? Dança e patrimônio cultural. Então, vamos pensar a dança como um elemento da cultura corporal, que é o que é, né? A cultura corporal de movimento. É inserida em contextos culturais. O reconhecimento da dança em seus respectivos contextos faz com que as tradições vinculadas, né, sejam consideradas patrimônio cultural, né? Então, os diferentes estilos de danças, eles são considerados patrimônio cultural porque tem ali uma manutenção no decorrer do tempo, tá certo? Então, as danças, elas são tomadas como patrimônio cultural imaterial, pois abrangem de forma viva e dinâmica as expressões culturais e as tradições de grupos de indivíduos ali que perpetuam por anos, né? Remetendo à ideia de tradição e ancestralidade, certo? Então, uma forma de preservação de identidade cultural para gerações futuras. Então, a dança é considerada um tipo de patrimônio cultural imaterial, né? É considerado ali um patrimônio de preservação para as culturas que estão por vir, né? Para as futuras gerações. Então, com as danças, fazem parte do patrimônio cultural imaterial saberes, tá? Os modos de fazer, as formas de expressão, as celebrações, as festas, as músicas, os costumes, as lendas. Então, tudo isso são saberes. São saberes que são aprofundados com o tempo, tá? A dança, ela é um aspecto da cultura corporal de movimento privilegiado para discutir a multiplicidade cultural da sociedade brasileira, né? Permitindo que, assim, possa compreender a relação entre determinados grupos sociais e estabelecer a relação com o corpo, ou seja, o reconhecimento de si ali, do próprio corpo, certo? E aí, pessoal, a gente entra nas danças de matriz afro-brasileira, né? Que a gente vai trazer um pouco do originário, da cultura, tá certo? Então, as danças africanas, elas são consideradas manifestações culturais dos povos africanos, tá? Que costumam se expressar ritualmente. A maioria dos ritmos africanos, eles estão relacionados a aspectos religiosos. Então, percebam aí que tem bastante influência lá no processo histórico, lá da base mesmo, da raiz, né? Então, por isso, em algumas danças, o corpo ele serve como uma espécie de ligação entre a terra e os mundos espirituais, tá certo? E isso é cultura, tá? Características. Vamos ver aqui um pouco das características das danças africanas, né? Uma característica peculiar, por exemplo, da dança africana é a maneira como os grupos se organizam para dançar, né? Tem toda uma preparação, uma organização ali. Geralmente eles fazem o quê? Eles formam círculos ou fileiras, né? Pode ser semicírculo também, para valorizar a participação de toda a comunidade. Eles geralmente fazem o círculo ou semicírculo, né? E sempre fica um em destaque ali para valorizar, para que todos possam ser vistos e participar. Outra característica importante é a questão dos instrumentos, né? Os instrumentos de percussão, eles são objetos marcantes das danças africanas, né? São diferentes, eles apresentam ali um significado, uma simbologia, né?
E outro, muitos desses movimentos, né, que são realizados nas danças africanas, eles celebram algum acontecimento importante. Então, eles sempre estão atrelados a algum acontecimento importante. Seja casamento, agradecimento, rituais de passagem, ou até mesmo para celebrar a morte, né? Isso seguindo a cultura de cada povo, tá? Nem todo mundo, né, na cultura utiliza a dança para celebrar a morte, né? Para pensar nas danças como forma de socialização e com o intuito de manter essas tradições, é necessário analisar de acordo com os contextos, né, que elas foram sendo produzidas, de acordo com cada época. Então, as danças de matriz afro-brasileira, por exemplo, elas têm presença marcante na cultura brasileira e têm um contexto bastante específico, né? Com os milhões de africanos que foram trazidos no Brasil como escravizados, vieram elementos das mais diversas tradições culturais. E foi aí onde houve essa mistura, né? Como parte dessas tradições culturais, havia crenças, havia rituais, e a grande maioria deles eram vinculados a diferentes danças, a diferentes tipos de danças. E aí essas danças, elas estão presentes até os dias de hoje, né, os dias atuais da nossa cultura. E elas geralmente elas são desenvolvidas ao som de instrumentos de percussão que coordena toda a sua base rítmica. Então, foi uma mistura, né? A afro-brasileira foi uma mistura aí dos ritmos, dos sons. Então, como a expressão corporal, as danças de matriz afro-brasileira são vivas e são expressivas. Elas apresentam ritmos, né? A base é acompanhada aí por instrumentos percussivos, como atabaques, né? Elas tendem a explorar a dinâmica dos movimentos corporais, a gestualidade, né, do tronco, combinado com outros movimentos, tá bom? Como elemento da cultura corporal de movimento, as danças elas nos permitem também compreender uma série de movimentos coordenados, ritmados, que podem ser observados nas expressões do corpo, gesto e até mesmo na face, tá? A expressão facial, ela é bastante significativa nesse quesito. Então, a cultura brasileira, ela ficou marcada pela herança de danças relacionadas às tradições afro-brasileiras. E aí, as mais populares são a capoeira, a congada, o jongo, o maracatu, o samba de roda. E aí, eu trouxe aqui, uns vídeos do YouTube, que só vocês clicarem no link que já vai direto, tá bom? Eu vou disponibilizar o slide no aplicativo da escola. Chegando lá, vocês clicam e já vai direto pro YouTube para vocês conhecerem um pouco de cada uma delas, tá bom? E aí, pessoal, a gente entra na dança no mundo globalizado, né? Como é que a dança é vista? A dança, ela é vista como algo dotado de significado cultural, né? Significado de diferentes culturas, diferentes épocas, né? Inseridas em diversos ambientes que são acessíveis aos mais diversos públicos. E é justamente nessa diversidade de sentido, de significado, diversidade cultural, que repousa a peculiaridade da dança, tá? Então, ela assume diversos formatos, né, de acordo com a época, dentre eles, a questão dentre eles o de produto, né? Encontramos a dança na televisão, nos videoclipes, nas novelas, nos filmes, nos desenhos animados, dentro de academias, nas performances urbanas e em muitas outras situações. Então, a dança, ela está presente em muitos espaços, pessoal. E principalmente, né, no mundo globalizado, a gente vê ela tratada como forma de produto, né? São vendidos ali, né? E aí, quando pensamos sobre essa questão dos aspectos culturais em uma sociedade globalizada, a gente parte do pressuposto que tem a existência de padrões, como é o caso do corpo, né? Que transcende a questão da aparência, né? Que, no caso, o corpo, ele vai transcender a questão da aparência, evolui para posturas comportamentais, acessórios, cabelos, gestualidade e movimento, né? Que é o jeito de gesticular ou de dançar. Então, assim como o corpo, né, tem padrões, a dança ela também tem padrões que são impostos ali, tá? Então, eles são ditados por uma cultura de massa.
Alguns critérios apontam que muitas vezes na sociedade de consumo em que vivemos, incorporamos códigos da cultura de massa de forma aleatória, reproduzindo-os sem questioná-los. Então, às vezes, associam algum tipo de dança ali a determinado assunto, a determinado aspecto, e aí você passa a praticar aquela dança achando que de fato ela está relacionada àquilo, mas na verdade não está. Né? Ali foi uma cultura de massa que definiu, né, determinada época que seria realizada daquela forma e as pessoas assim reproduzem, tá? Então, isso são considerados padrões. Então, o fenômeno apontado por esses autores, pessoal, remete aos avanços tecnológicos. E aí, as tecnologias de comunicação, né, mais especificadamente, gerando um aumento na produção, na circulação e no consumo de imagens e tipos de comportamento atrelados à dança. Em meio a esse universo cultural, a dança se caracteriza como uma forma de expressão e comunicação, assumindo o status de linguagem corporal pelo qual se transmite sensações, né? É onde se estabelecem sentidos e se revelam os significados da dança. Ou seja, serão essas sensações e sentidos e significados, né, que são vinculados às experiências vividas corporalmente pela pessoa, né, e se transformarão em momentos de aprendizagem, compreensão, descoberta de si, do outro e do mundo, né, do meio em que ele vive ali. Então, ao longo de toda a história da dança, foi se transformando conforme as características da sociedade, né, moldando-se com o tempo, chegando aos dias atuais com uma grande variedade, modalidade e significado, né? Destacamos como modalidades mais praticadas e estudadas na nossa cultura as danças de salão, né, que são aquelas danças que são dançadas com par, geralmente em salões de festas, como exemplo aí o samba de gafieira, o forró e a lambada, tá? Temos também as danças contemporâneas, que são uma modalidade muito estudada, né? Uma das principais expressões de dança nos espetáculos e produções, porém ainda pouco acessíveis ao grande público. Temos as danças urbanas, né, que já são expressões que surgem no cotidiano das grandes cidades, muitas vezes como forma de protesto, como por exemplo o breakdance, que antigamente era chamado de dança de rua. As danças populares, né, que incluem de origem indígena e africana, que são as expressões culturais, né, que resistiram às mudanças na sociedade, né, essas modificações aí dos séculos, são aquelas que são consideradas mais patrimônio da cultura imaterial, né, e elas resistiram a diferentes tempos e preconceitos, que são as danças como as congadas, a catira, a quadrilha, tá certo? E aí nós vamos ver cada uma delas, tá certo? De forma bem simplificada. Então, as danças de salão. As danças de salão, eu trouxe 3 aqui para citar, mas existem várias, tá? Samba de gafieira, forró e lambada. Vamos ver quais são as características para ser considerada uma dança de salão? Então, a dança de salão, ela apresenta 3 elementos básicos. Primeiro, tem que envolver o movimento corporal, né? O movimento corporal ali dentro do seu próprio limite, a realização do corpo, né? São pequenos movimentos que vão gerar a ação ali da dança, né, que passam por meio dessas expressões que são definidas ali para o que se quer transmitir para o público, tá? O espaço, né, como o nome já diz, é o espaço entre o corpo e o ambiente, é o que você vai utilizar ali, né, para realizar essas ações, para realizar essas expressões na qual você quer transmitir, né, esse conteúdo, tá? E ele pode ser realizado em movimento pequeno, médio ou longa amplitude. E o tempo é a velocidade de execução do movimento realizado, né? Onde envolve geralmente uma harmonia e uma sincronia no movimento ali, junto com o ritmo. Os estilos de dança de salão. A gente conhece bem esse estilo, né? Que é o forró. O forró é uma expressão artística genuinamente nordestina, por ser de forma manifestação cultural ampla. O termo forró tem diversos significados e pode servir tanto para designar um ritmo musical, ou seja, quanto para um estilo de dança. E até mesmo a questão da festividade em que acontece, tá bom? Então, como foi que surgiu o forró? Sua origem tem relação com os bailes populares, que eram realizados no finalzinho do século XIX. E aí eram chamados de forró-bodó, forró-bodança, forró-bodão, né? Eram como eram chamados antigamente. Naquele tempo era preciso molhar o piso do chão, né? Para que não subisse poeira.
Então, onde as festas aconteciam. As pessoas, elas costumavam a dançar arrastando os pés, né? Que muitas pessoas chamam de arrasta-pé. E elas arrastavam os pés a fim de evitar que a poeira levantasse, né? Por isso que surgiu o nome arrasta-pé. Também foram encontradas semelhanças entre os estilos de dança e o toré, né? Que é a celebração indígena. E aí há ainda uma certa influência de ritmos holandeses e portugueses, né, nas danças de salão europeias. E aí também influenciando o nosso ritmo forró. Atualmente, o forró é apreciado em todo o mundo e ele é celebrado dia 13 de dezembro, que é a data de nascimento do nosso sanfoneiro, né, muito conhecido, Luiz Gonzaga. O forró é dançado em pares, em posição de abraço fechado, próximo, né, tem essa ligação entre os parceiros, certo? Usando o contato corporal, pode ser total ou pode ser parcial, né, mais distante. E aí, dependendo do estilo de música tocada, a gente conhece, por exemplo, pode ser trabalhado o baião, o shot, o chachado, o forró universitário, eletrônico, né? A maneira de dançar, ela também é alterada de acordo com a cultura e de acordo com cada época, tá bom? E aí a gente entra no samba de gafieira. Samba de gafieira é um ritmo que surgiu no início do século XX, né? Já depois um pouco do forró, no Rio de Janeiro. Então, ele deriva de ritmos que têm origens africanas, como o batuque. E aí, na sua origem, em forma de dança, surgiu com os negros, né, que migraram da Bahia durante o século XIX e com base nos estilos do machixe. Então, esses passos do samba de gafieira, eles são acompanhados pelo estilo musical, que é geralmente tocado por instrumento de corda e percussão, né? Que aí a gente vê diretamente a raiz africana, a influência africana aí direto, né, nos instrumentos. Então, uma das principais características observadas nesse estilo é a atitude do dançarino, né, em relação à sua parceira, porque ele sempre conduz a dança, né, com malandragem, com proteção, com elegância, né, e aí por isso que tem o nome, o Malandro da Lapa, né, que foi o personagem que representa a gafieira, tá certo? Os trajes, eles são sempre trajados com roupas brancas, né, camisetas listradas, tá certo? E ainda apresenta um chapéu. Aqui, ó, um pequeno gifzinho, um videozinho, mostrando um estilo de dança de gafieira. Não trouxe do forró, porque o forró vocês já sabem, né? Lambada. A lambada, pessoal, ela nasceu da junção de sonoridades já vigentes do solo brasileiro, né? Ou seja, ela já é uma variação do forró, né? Do carimbó amazônico, tá? Então, já foi uma variação aí de outros ritmos, certo? Então, em meio a estes elementos, esse ritmo adquiriu uma natureza sensual e uma energia, né, que seduziram o planeta e ficou conhecido em diversos lugares. O seu caráter, ele espetacular, leva os pares a improvisarem os passos, né? Então, não são passos certinhos, eles são de acordo com a subjetividade ali, né, do sujeito. Dança contemporânea. A dança contemporânea, né, surgiu com o movimento de descaracterização dos padrões impostos pela dança clássica na década de 1960 e se firmou em uma linguagem própria da década de 1980. Então, ela absorveu e transformou gestos de balé clássico, das técnicas acrobáticas circenses, das artes marciais. Então, aqui é uma mistura até ela chegar nessa caracterização de dança contemporânea, né? Ela envolve diversos padrões, né? Ela envolve diversos padrões e diversos ritmos, diversos tipos de dança para caracterizar ali, como está sendo caracterizado ali como dança contemporânea. E aí, a capacidade da expressão artística do dançarino e do próprio grupo, né, é envolver essas técnicas teatrais de movimentos relacionados ao dia a dia, ao nosso cotidiano mesmo. Então, como visto, a dança contemporânea, ela rompeu com os padrões, a fugir daquela formatação tradicional de gêneros clássicos, né? Dessa forma, ela consolidou-se como uma manifestação artística única e revolucionária, né, devido a toda essa mudança, todo esse avanço. Então, as principais características da dança contemporânea são: não existem técnicas predefinidas, tá? Não existem limitações de movimentos, vestuários ou músicas. Valorização da constante experimentação e inovação. Então, são ritmos, são coreografias, são expressões corporais inovadas. E
Tem também a questão da importância da transmissão do conceito, da ideia, do sentimento ali que está sendo proposto, a valorização da criação coreográfica individual, valorização das improvisações, mistura de outros elementos artísticos, né, como, por exemplo, vídeo, fotografia, para compor ali a dança, né? Então, aqui, ó, eu trouxe um vídeo, se vocês quiserem se aprofundar, vocês podem estar clicando nele, que mostra também aqui um pouco da dança contemporânea, tá? As danças urbanas, né, as primeiras manifestações, elas surgiram na época, na crise econômica dos Estados Unidos. Então, quando os músicos e dançarinos que trabalhavam nos cabarés ficavam desempregados, eles iam para onde? Iam para as ruas, para praticarem e fazerem os seus shows. Então, foi aí onde surgiu, né, o breakdance. O breakdance é uma característica de dança urbana, né? As danças urbanas, elas estão presentes nos guetos, nos centros urbanos da cidade, também aparecem nas televisões, e a gente vê, por exemplo, hoje em dia, coreografias do TikTok, né? São performances urbanas que estão sendo popularizadas e ganhando novos adeptos. Então, a formação de uma nova cultura, tá? Então, é considerado também uma dança urbana, o TikTok. Então, são manifestações culturais da força e da identidade dos grupos sociais, mas também reúnem aceitação, tá? Assim, elas têm um grande papel na sociedade de caráter pessoal e coletivo. Ó, eu coloquei aqui um vídeo para vocês entenderem mais sobre as danças urbanas. Então, na década de 80, as danças urbanas, elas começaram a se popularizar no Brasil, né? Através do breakdance, fizeram sucesso, né? Quando tiveram sua estreia no Brasil, todos esses estilos de dança e a cultura do hip hop, ela também ganhou fama, incluindo grafite, música, dança, diversos elementos, né, que vêm somar ali a manifestação dessa cultura. E aderindo também vários adeptos, né. Então, mais somente em 2006 que o nome danças urbanas só começou a ser utilizado. Tudo por causa da necessidade de substituir o termo danças de rua. Por quê, professora, que foi necessário substituir? Devido ao preconceito que tinha muito, porque achavam que a dança de rua tinha uma visão negativa, porque estava atrelada à questão dos negros, né, das pessoas dizendo que aquelas pessoas não tinham o que fazer e realizavam essas práticas. Então, houve essa necessidade de mudar essa nomenclatura e fazer com que as pessoas conseguissem entender o real sentido das danças urbanas, né? E aí, de acordo com os dançarinos, como eu falei, esse termo ele leva várias pessoas, né, a terem visão negativa das danças urbanas. E aí, esse preconceito ele durou por muito tempo, né, no nosso país, tá certo? E as danças populares, né, que são aquelas que vêm de uma cultura maior, né, uma cultura africana, árabe, uma cultura ali que virou, né, uma manifestação por muito tempo, conseguiu perdurar por muito tempo, tá? A dança é uma expressão artística considerada um elemento fundamental da cultura local, sobretudo mundial, e aí as populares, né, a gente pode citar aqui, por exemplo, as danças folclóricas. As danças brasileiras, elas são datadas em diferentes períodos e estão difundidas em cada região do país. Então, essas que são culturais, regionais, né, que apresentam ali o sentido e o significado, elas são essas danças populares também, tá? As mais conhecidas nacionalmente e internacionalmente são o samba e o frevo. E aqui, ó, os estilos mais populares são maracatu, maneiro-pau, caninha verde, bumba meu boi, frevo, fandango, carimbó, danças folclóricas. Então, todas essas danças, todos esses estilos de danças populares, eles têm um sentido e um significado, uma representação corporal de acordo com a cultura ali da época. Tá? Então, eu trouxe um vídeo aqui, cada link desse é um vídeo de cada um deles para vocês assistirem, para poderem conhecerem mais e se aprofundarem sobre cada uma dessas danças, tá certo? Que foram nossas referências. Então, até a próxima aula, tá, pessoal? Até mais!